Vamos mais uma vez aqui dar continuidade à nossa lição, que é a nossa lição da revistinha Dons Espirituais e Ministeriais. Essa semana nós estamos falando sobre o ministério de profeta. Vamos para a segunda parte da lição, que é o profeta no Novo Testamento. Mas antes de começar a nossa aula, nós vamos começar fazendo uma oração. Oremos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quero te apresentar essa aula, essa lição. Peço-lhe que o Senhor me use como instrumento da tua obra e que tanto eu e quem vai ouvir venha aprender cada vez mais, porque antes de eu ensinar, eu aprendo também com a tua palavra. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus, que o Espírito Santo venha fazer parte da sua vida e que você deixe ele fazer morada em ti. Começamos aqui, o ponto 2, tópico 2, o profeta no Novo Testamento. 1.1, a importância do termo profeta no Novo Testamento. Como já vimos em Efésios 4:11, são mencionados 5 ministérios que exerciam papéis fundamentais na liderança da igreja antiga: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. Não por acaso o termo profeta aparece na segunda posição da lista apresentada, em 1 Coríntios 12, 28, Efésios 4, 11. O profeta é identificado 3 vezes na epístola aos Efésios, como alguém que acompanhava os apóstolos. A Bíblia afirma que o concidadão dos santos e da família de Deus estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Aqui a Bíblia denota a importância do ministério de profeta na liderança da igreja do primeiro século. Amém. Vamos aqui. Como eu já tinha dito, lá no Antigo Testamento, os profetas eram aqueles que eram homens e mulheres usados por Deus para trazer a mensagem do Senhor. Qual era a mensagem? Uma mensagem de repreensão, uma mensagem de bênção, uma mensagem presente, uma mensagem futura. Então, o que o profeta fazia era isso, sempre fazendo esse seu papel, trazendo a mensagem do Senhor e trazendo a repreensão. Quando eu falo repreensão, as pessoas acham que é falando, trazendo uma correção. Não, não é só isso. É trazendo uma palavra de conforto, uma palavra de ensinamento. Então era isso que acontecia. Então o profeta andava junto com os apóstolos. Por quê? Porque ali os apóstolos ensinavam a palavra do Senhor, aquilo que Jesus deixou para a igreja. Mas o profeta estava sempre com eles, andando no Novo Testamento para o quê? A ajudar a abençoar aquele povo que estava ouvindo. Na oração, ele orava, ele trazia a mensagem do Senhor. Quantas pessoas às vezes acham, e isso ainda acontece no dia de hoje, que é como aconteceu com o Ananias e Safira, que quando vieram para enganar o apóstolo Pedro, Pedro falou: o Espírito Santo, você pode me enganar, mas o Espírito Santo não. Ali era o dom de profecia, revelando aquilo que estava em oculto. Então o profeta dos dias do Novo Testamento, e até os dias de hoje, quando são verdadeiros profetas, eles vão trazer essas mensagens de revelar aquilo que também está em oculto, tanto lá no Antigo, como no Novo e como nos dias atuais. Infelizmente, estamos tendo hoje em dia muitas pessoas se considerando profeta e falando aquilo que não vem de Deus. É o que eu já estudamos no texto anterior, no assunto anterior. Existem 3 tipos de profecia: do homem, de Deus e do diabo. O homem profetiza: eu profetizo a cura sobre a sua vida. Mas de repente, aquilo ali é porque ele viu e se compadeceu daquela pessoa. E se for da vontade de Deus, Deus vai trazer a cura àquela pessoa. Agora, também é aquilo, Deus pode pegar e falar para ele: profetiza a cura sobre a vida dele. Deus manda dizer que você vai ser curado. É Deus mandando. E ele pode ser usado também, se não for um homem fiel aos mandamentos de Cristo,
achar que está sendo usado por Deus e pode estar sendo usado pelo diabo. Então o profeta é aquele que sempre acompanhou os apóstolos e quando eles ensinavam, ele estava ali para ajudar a repreender, a dar conselhos, é como se fosse um aconselhador. Aquele que trazia a mensagem, quando Deus pegava e falava, ó, o apóstolo, ó, vamos ali fazer uma oração, vamos orar por a fulano que está enfermo. E Deus já falou, ó, Deus mandou falar que a gente vai orar, mas ele vai recolher. Como uma colega minha mesmo, ela contou uma vez que ela foi na casa de uma senhora para orar com um grupo e ela pegou para o líder e falou, ó, Deus falou que vai recolher, a gente vai orar, mas vai recolher. Ó, profetiza aí, Deus usando ela não falou para a família. Como Deus uma vez me usou, que Deus através de mim me revelou de 2 casos, tinha 2 pessoas enfermas, e Deus falou para mim, uma eu vou levar, a outra eu vou curar. Uma era até minha tia, quando eu cheguei lá, meu primo falou, você já sabe o que vai acontecer com a minha mãe. Eu falei, deixa isso para lá. Aí ele, não, mas pode falar. E eu revelei para ele. Sim, ela vai ser recolhida pelo Senhor. E foi. Então, o que o profeta ele está ali para fazer, para ajudar, para acolher. Entendeu? Ponto 2. O ofício do profeta neotestamentário. Seu ministério no Novo Testamento não consistia em predizer o futuro, adivinhar o presente ou ficar fora de si. Não de acordo com o comentário bíblico pentecostal Novo Testamento. O profeta neotestamentário era dotado por Deus para receber e mediar diretamente a palavra do Altíssimo. Apesar de ele algumas vezes predizer o futuro, conforme instruímos a Bíblia de estudo pentecostal, seu ofício consiste em proclamar e interpretar a palavra de Deus por vocação divina, com vista à admoestação, exortação, ânimo, consolo, edificação da igreja. Era dever do profeta no Novo Testamento, assim como para do Antigo, desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir o juízo vindouro e combater o mundanismo e frieza espiritual entre o povo de Deus. Por causa da mensagem de justiça que o profeta apresenta em tempos de apostasia e confusão espiritual, inclusive na igreja, não há outro jeito. Ele fatalmente será rejeitado e perseguido por muitos. Era o que eu já estava falando e o que eu vou dizer agora. Até nos dias de hoje. O que acontece? O profeta ele foi feito para dizer a verdade. Ele foi feito para trazer o conserto. Lá do Antigo Testamento até os dias de hoje. Passando pelo Novo, passando pelos dias de hoje. Quando você vai para uma igreja e você vê a pessoa pregando sobre a verdade, sobre a salvação, que é aquilo que as pessoas não querem ouvir quando ela vai para a igreja. Por quê? Porque as pessoas têm problemas. As pessoas estão passando por dificuldade. E quando ela chega na igreja, o que ela quer ouvir? Ela quer ouvir que Deus vai abrir uma porta de emprego, que Deus vai dar um carro para ela, que Deus vai dar uma casa nova, que está vindo chave de algum lugar, que ela vai vencer, porque aquela luta que ela está passando no trabalho, ela vai vencer, porque ela é uma serva do Senhor. Mas quando ela chega lá e ouve, você ainda não recebeu sua chave do carro, a porta não se abriu, a sua casa ainda não chegou, a sua promoção ainda não saiu. Por quê? Porque não depende só de Deus, depende da sua mudança. Aí a pessoa não quer ouvir. Aí a pessoa fala, não, a mudança não é minha, eu já mudei, eu já estou na igreja. Ei, mas olha só, não é porque você está dentro da igreja, assistindo o culto, ouvindo louvores, que você se converteu. Hoje eu estava lendo o Deuteronômio e estava falando o seguinte, Deus falou, e todos aqueles que receberam o meu mandamento e cumprirem, esse eu abençoarei, esse eu estarei com ele. E a gente não, a gente acha que cumprir o mandamento do Senhor, ainda mais hoje em dia. Não, eu vivo pela graça, eu não preciso cumprir mais a lei. Ei,
Você não precisa fazer mais os ritos da lei, mas a lei você tem que cumprir. Porque se você não cumpre a lei, você está pecando. E se você peca, você precisa de Jesus. Porque se você não precisasse mais cumprir a lei, você não estaria mais em pecado. E se não estaria em pecado, você não precisava mais de Jesus. Então, toda vez que você entra na igreja e quer ouvir aquilo que o seu coração deseja, mas não quer ouvir o que Deus quer falar com você, você está indo contra o profeta do Senhor. Que ele está ali para te repreender. É o que um colega meu uma vez contou, que ele chegou, ele foi usado por Deus para falar com um outro amigo em comum, que o erro estava nele. E ele ficou meio assim. E aí eles foram para o monte. Quando ele subiu no monte, chegou um rapaz, desceu, que eu nunca tinha visto ele, falou, ó, Deus manda falar que o erro está em você. E tudo aquilo que o homem falou para ele, o amigo já tinha falado. E aí? Vai se consertar ou não vai? Aí você, não, a pessoa falou comigo, por quê? Porque ela me conhece. Mas quantas pessoas que não te conhecem, nunca viram na vida, e às vezes até através de um vídeo, de um programa de TV, Deus fala contigo e você não ouve. Sabe por quê? Porque o seu coração só quer ouvir aquilo que você quer, e não o que Deus quer falar com você. Ponto 3. O objetivo do dom ministerial de profeta. A função do profeta no Novo Testamento é apresentada por Paulo no mesmo bloco de versículos em que ele menciona os 5 ministérios em Efésios. Ou seja, o profeta é chamado por Deus a levar a igreja de Cristo a uma plena maturidade cristã, pois como um organismo vivo, a igreja, o corpo de Cristo, deve desenvolver-se para edificação em amor. Para que tal seja uma realidade, os profetas do Senhor devem desempenhar suas funções capacitados e dirigidos pelo Espírito Santo. O profeta, na verdade, ele vai trazer a repreensão. Ele prega o conserto para a igreja. O que tem acontecido hoje em dia não tem nada a ver. Eu posso ver esse programa. Olha, não pode. Não tem nada a ver. Eu não deixo aquilo me influenciar, tá? Às vezes não te influencia, mas influencia quem está ao seu redor. Então você tem que... então eu tenho que ver escondido. Não é o que você tem que ver escondido, mas você tem que passar para quem está do seu lado, aprender a repreender aquilo que... a repreender e perceber o que pode ver ou deixar de ver. Existem coisas que nós não devemos nem ver. Existia um programa que passava aí, e eu já tinha visto pessoas verem, porque a gente olha, porque às vezes a gente está passando, está num restaurante, ou está na casa de alguém, e alguém está vendo aquele programa, você não vai falar para aquela pessoa, tira desse programa, tu está na casa dos outros. Se você não quer ver, você se retira daquele lugar e vai para um outro. Mas tinha um cara aí que fazia um programa que todos os homens eram mulher, e todas as mulheres se vestiam de homem. Poxa, para quê? Para que isso? Perdoe-me, para que isso? Não é preconceito, não é nada. De repente alguém está até vendo agora aqui, até querer cancelar. Não, porque ele está sendo... Não é. Não é. Para quê? Para que eu pego e faço isso? Que finalidade tem isso? Que todas as pessoas homens só fazia personagem de mulher, afeminado, e as mulheres só fazia na questão masculina. Masculinizava as mulheres. Entendeu? E aquilo ali vai me edificar em quê? Mas é um programa que ri, me faz rir. Mas vai me edificar em quê? Edificar em quê as pessoas que estão à minha volta? Então, quando você não fique naquele não tem nada a ver, o não tem nada a ver está desviando muitas pessoas da presença do Senhor. A pessoa que está fazendo e as pessoas que estão à sua volta. Saiba que você é exemplo. Então temos que tomar muito cuidado com o que vemos, falamos e fazemos. Porque daqui a pouco a gente está cheio de gíria do mundo. Não é o ambiente que tem que nos contaminar. É nós que temos que trazer Cristo para aquele ambiente. As pessoas estão trazendo
o ambiente para dentro da vida deles, enquanto em vez de levar a vida deles, que é Cristo, para aquele ambiente. Gente, eu já passei por isso também. Estou falando de mim também. Mas que a gente, aqui como hoje, como um profeta, que a gente venha se autoexaminar para ver, opa, onde eu estou errando. Porque a gente, às vezes, fala assim, eu taquei pedra na cruz. Não, não é uma pedra na cruz que você tacou, não. Às vezes é uma atitude sua. É uma atitude sua que não está deixando aquilo que Deus prometeu se cumprir na sua vida. Então, quando um profeta vier te repreender, como fala, não julga o profeta, não julga a profecia. Para que o castigo do Senhor não venha sobre a sua vida. Se o profeta chegar e falar, cuidado que se você está fazendo isso, isso e isso, sua vida vai acabar. Porque aquele profeta de Satanás só falou mentirei. Analisa a profecia. De repente você não enxergou o que você está fazendo, porque os seus amigos à sua volta estão batendo nas suas costas falando, vai em frente. E quando Deus mandou alguém para te repreender, você não quis, porque você nunca foi repreendido na sua vida, sempre foi incentivado a seguir em frente. Espero que até aqui vocês estejam entendendo essa mensagem, que o Espírito Santo possa estar falando cada vez mais com vocês e que Deus venha abençoar. Amanhã eu venho com o término dessa lição, a parte 3. Oremos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, toma a nossa vida em tuas mãos, faça sua vontade e seu querer e não permita que nenhum mal nos aconteça. Nos dê a tua paz e obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus, que o Espírito Santo possa trazer para vocês a paz